Senhor Jesus, tudo bem? Nós estamos aqui na comunidade evangélica Lírio dos Vales, estamos iniciando agora mais um trabalho, mais um projeto, e nesse projeto a gente colocou o nome de Resgatados para a Vida. É um projeto que nós vamos estar entrando aqui no Instagram, vamos estar divulgando também lá no nosso YouTube, algumas entrevistas de alguns testemunhos que os nossos irmãos têm. Nós temos aqui na nossa igreja muitos testemunhos vivos do que Deus ele é capaz de fazer, e nós queremos trazer aqui para a rede social o que esse Deus ele tem feito dentro das nossas igrejas, Às vezes nós ficamos dentro da nossa igreja, sabemos o que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos, mas há pouca divulgação, A gente não tem falado o que Deus tem feito, e a gente tem que comunicar às pessoas, falar desse amor, trazer um pouco de esperança, trazer um pouco de alegria, trazer um pouco de luz para esse mundo que jaz no maligno, Então nós temos a alegria aqui de começar esse projeto, Resgatados para a Vida, com o nosso irmão Tiago, Nosso irmão Tiago, servo do Senhor, congrega com a gente aqui, é o papai da Laurinha e da Helena, esposo da Gabriela, servo do Senhor, tem sido aqui um exemplo para essa geração agora, uma geração de adoradores, uma geração que acredita que Deus ele ainda pode transformar, e nós estamos aqui, Tiago, primeiro queria agradecer a você por ter topado fazer parte desse projeto como a primeira pessoa que nós vamos estar conversando aqui, a primeira pessoa que nós vamos estar aqui compartilhando o testemunho, falando do que Deus ele tem feito na vida dos nossos irmãos. Seja bem-vindo, uma alegria estar com você aqui. E assim a gente queria iniciar, Tiago, primeiro você se apresentando aqui para o pessoal que está nos assistindo e falando um pouquinho de como foi esse processo de conversão. Como eu falei, hoje servo do Senhor, hoje um pai de família, hoje um exemplo para aqueles que o rodeiam, um exemplo de quem serve verdadeiramente a Deus, mas nem sempre foi assim. Então a gente quer um pouco aqui da experiência que você teve com Deus, como foi esse encontro que Deus teve com você para te trazer, para te resgatar para a vida. Então seja bem-vindo, fica à vontade para falar para quem nos ouve como que foi esse processo. Amém. Ótima noite, quero agradecer ao pastor Natanael, Comunidade Evangélica Lírio dos Vales, da qual faço parte. Meu nome é Tiago, tenho 35 anos e como o pastor falou, nem sempre foi assim. Hoje pai de família, servo do Senhor, e eu acho que o melhor para se iniciar essa conversa é o início, O início nem sempre foi isso que acabamos de dizer, Servo do Senhor, pai de família. Eu venho de uma família de 4 irmãos ao todo e mãe solteira, perdi meu pai cedo. Eu com 3 anos de idade eu perdi meu pai, meu irmão com 5, minha irmã com 4, meu irmão 5 para 6, meu irmão mais velho, e o outro irmão é de outra história. Somos em 4 ao total e minha mãe. Então desde o início eu não era frequentador, não tinha um conhecimento do Evangelho, Tinha uma pessoa dentro de casa que servia o Senhor, para conduzir a família toda para a casa do Senhor. Isso, não só eu. E quando começa assim é tudo mais difícil, Sim, não só eu como, minha mãe e meus irmãos, a gente não era conhecedor, mas sempre acreditou em Deus, Graças a Deus, vamos agradecer a Deus, obrigado meu Deus. A gente sempre cria em Deus. Sempre tinha aquela crença em Deus, mas não frequentava a igreja, mas também nenhum tipo de religião. A gente era bem crítica à situação mesmo, devido ao meu pai ter morrido muito cedo, e a minha mãe teve que criar nós 3, no início era eu, Bruno e a Joyce. Minha mãe teve que trabalhar para dar conta de nós 3 e a casa, que era ela sozinha. E nesse meio tempo, minha mãe trabalhava, cuidava da gente. E nessa, eu aí aproximadamente com
com 11 anos de idade, eu comecei a me envolver com moto, pela fascina, né, que eu gostava muito de moto. Comecei a me envolver com moto, aprendi a andar de moto com 11 anos, tinha uma mecânica próximo de casa ali dos amigos de infância, e eu fui me envolvendo. E a gente, por ter essa ausência, né, por minha mãe ter a escolha de trabalhar, não tinha como dar Tem o tempo de acompanhar vocês, de acompanhar o crescimento, instruir, né? Ela teve que ser o pai e mãe ao mesmo tempo, né? Pagar um preço ali pela falta da estrutura, né? Pela falta do pai, né? Que seria aquele braço forte dentro de casa, né? Isso, e a gente sempre ali, né, acabamos se aproximando ainda de pessoas também que não era fluxo e cheiro, né? Vamos falar assim. E a gente se envolveu ali através dessa paixão por moto, né? E ali foi o início de tudo. Comecei a andar de moto e criar aquela paixão por moto, e não demorou muito, né? Eu tava com 13 para 14 anos, eu comecei a me envolver com assalto, né? Eu roubava moto, eu juntamente com muitos amigos aí que inclusive a maioria não está aqui mais para contar a história. Já faleceram, né? Isso. Já perderam sua vida, não tiveram essa oportunidade que você teve, né? Isso. De passar por isso e ainda encontrar o Senhor. E vocês veem, né, vocês que estão nos acompanhando, é um detalhe interessante que nosso irmão Thiago ele traz, da questão de você falar de Deus, mas você não conhecer a Deus verdadeiramente, né? Muitas pessoas elas falam, a gente fala assim, olha, fica com Deus, e ela diz assim, a nós todos, como se ela conhecesse esse Deus que nós falamos. Então o interessante não é você dizer que você conhece Deus porque alguém te falou de um Deus. O interessante é você viver para esse Deus, conhecer a palavra desse Deus, conhecer a vontade desse Deus para a sua vida, porque isso é o que muda a história, né? Então eu creio em um Deus. Qual Deus? O meu Deus é o Deus da Bíblia, o meu Deus é o Deus que salva, é um Deus que cura, é um Deus que liberta. Então você vê, pelo testemunho dele, né, eu não tive o braço forte do meu pai, minha mãe teve que trabalhar, nós críamos em Deus, mas não frequentávamos a igreja, não vivíamos ali em assembleia, em comunidade com os nossos irmãos, e isso faz toda a diferença. E aí você acabou nesse processo se perdendo um pouco para a questão, né, de roubos de moto, né, de peças de moto. E como que você, né, se livrou disso ou não se livrou? Você só se livrou disso na conversão? Quais foram as consequências que isso trouxe para a sua vida naquele momento? Ficou nisso ou te levou porque a gente entende, né, que um abismo ele leva para outro abismo. Então ficou nisso ou isso te levou para algum outro abismo, né? Como que foi esse processo para você? Sim, teve consequência, eu creio, né, que assim como bem como mal vai ter consequência, tanto para o bem quanto o mal. Eu tive consequências disso, eu falando que não conhecia, né, a gente era graças a Deus, vamos agradecer a Deus, tudo bem, graças a Deus não aconteceu nada mais, mas eu tive minha avó, né, no início de tudo, minha avó era cristã, né, e ela sempre forçou nós para esse lado, porque ela conhecia a Deus, ela era temente a Deus, serva do Senhor, né? E ela sempre buscou por nós e sempre levou nós para a igreja. Nós ficávamos mais lá do que em casa e acabou nós entrando para a Adventista do Sétimo Dia, até virando desbravadores uma época, mas isso tudo se acabou quando ela faleceu, né? Ela perdeu 5 filhos, né? Sofreu bastante, tinha uns problemas cardíacos e acabou falecendo. E depois disso, a gente voltou para a nossa vida e deixamos de lado, né? Deixamos de lado devido a ser lá no Bela Vista e era devido ao incentivo dela. Depois ela faleceu, o incentivo ficou mais distante. E eu me envolvido, futuramente, me envolvido com roubo de moto, né? Com os amigos, e é onde eu fui me aprofundando, fui roubando moto e roubando o que tinha para roubar, e tudo escondido. Minha mãe não sabia disso, era tudo no sigilo e acontecendo coisas, né, absurdas, amigo morrendo
jovem, antes de tudo na mesma idade, 14, 15, 16, perdi muito amigo. Nós estamos agora no mesmo, aqui em Guarulhos, no Pimenta, sabe como que foi? Muita perca. E usei droga também, comecei a fumar maconha com 14 anos e dei continuidade roubando, me envolvi com tráfico, comecei a traficar. Meu Deus. E só foi onde tinha dinheiro, onde tinha influência, a gente estava, era baile, era mulheres, né? Tudo que tinha para nós estávamos abraçando com força total. E é onde aconteceu de com 19 anos, 19 para 20 anos, eu fui lá pro Vale do Ribeira, né? Eu descia com as drogas para lá, para traficar lá no Vale do Ribeira, que eu tinha uma amizade lá. E é o interior de São Paulo, na onde que aconteceu de eu ir de preso. Essa foi a primeira vez que aconteceu de você ser apreendido por conta de um crime, né? Isso. Aí, primeira vez, foi em 2008. Eu fui preso no Vale do Ribeira, fiquei preso em Miracatu durante 8 meses. Fui para audiência, condenado 6 anos e 8 meses. Meu Deus, 6 anos de prisão na primeira vez que aconteceu. Isso. E isso tudo... Um preço bem alto, né? E isso tudo aconteceu, né? Consequência aí dos atos. E ali eu fui levando, né? Entrei numa depressão profunda, inclusive. Entrei numa depressão profunda nos primeiros 3 meses, né, de cadeia. E acabei ali preocupando mais ainda a minha família, né? Que é a única que estava por nós nessas horas. Que é a única que me Aí acabou os amigos, né? Tinha muitos amigos, estavam indo, vamos viajar, vamos fazer acontecer. E é esse o ponto, né? Quando você está no mundo, você está fazendo e acontecendo, você tem todos ao seu lado. E aí ele conta aqui que a vida foi cruel, né, com ele, porque no testemunho dele ele diz assim, olha, eu fiz tantas coisas erradas e na primeira vez que eu fui preso, que eu fui apreendido, eu peguei uma sentença de 6 anos. E a gente sabe que no Brasil hoje, para você, a primeira vez pegar uma sentença de 6 anos é assim, uma coisa muito fora da curva. Mas nós cremos que era já Deus trabalhando, né? Trabalhando na sua vida de alguma forma para te arrancar desse mundo e te trazer um pouco mais próximo de Deus. Porque nós cremos que Deus ele tem um plano, ele tem um projeto para cada um de nós. E essa foi a forma de Deus trabalhar. E como você saiu dessa tristeza? Porque nesse momento você já não tinha mais os amigos, você via sua mãe ali de vez em quando tinha a hora da visita. Você estava casado nesse tempo? Tinha mulher? Estava solteiro? Nessa época solteiro. E como você saiu dessa tristeza? Porque... A tristeza foi o tempo, eu creio que a oração da minha família. Que, igual eu falei, minha família sempre creu em Deus, né? Sempre procurava Deus, visitava de vez em quando, recebia notícia. E lá dentro não só tem traficante, ladrão, lá construía amizade, tinha pessoas de Deus também naquele lugar, inclusive uma cela exclusiva para a igreja. Era o chamado de os Bíblia? Era os Bíblia, né? Bíblia. E naquele lugar ali eu fui com a ajuda da minha família, eu creio, e com a ajuda dos amigos ali que eu tinha conquistado, feito ali naquele lugar, eu fui soltando, eu fui me abrindo e eu fui confiando em Deus. Eu pedi para Deus também, muitas das vezes eu trocava a noite pelo dia, tudo que eu via alguém conversando, eu achava que estava falando de mim. E isso foi passando com oração, com palavras confortantes, pessoas do meu lado que eu via, que eu comecei a enxergar as pessoas querendo me incentivar, enxergando que eu não estava bem e querendo me ajudar. E graças a Deus teve um momento dali, né, que eu despertei. E logo, inclusive logo quando eu estava melhorando dessa tristeza profunda, que eu não comia, mal comia, já se alimenta ruim naquele lugar. E mal comia e eu estava só pele e osso. Tinha perdido as 2 unhas do pé, do dedão, não sei por qual motivo, mas eu tava só a caveira, só a pele e o osso. Minha mãe ia lá, chorava, pedia pros amigos lá, que ela acabou conhecendo também, ajuda para conversar comigo. Tinha telefone, ligava, conversando com a família e tal. Acabei me livrando disso daí, eu creio que graças a Deus. E logo quando eu tava melhorando, tava chegando a minha audiência. Melhorei, fui condenado.
Meu Deus. Mas graças Mas você melhorou, tomou mais uma notícia ruim, né, no cara? Aí veio a condenação. E com essa condenação veio minha transferência de comarca, né, CDP, eu fui transferido para a divisa do Mato Grosso, penitenciária do Fundão, como dizem, né? Nossa, então a sua família era de Guarulhos, você foi transferido para o Mato Grosso? Isso. Meu Deus do céu. Quando você pensava que as coisas iam melhorar, vem uma sentença e o envio para fora do estado. Isso. Ou seja, mais difícil para sua mãe, porque assim, o que a gente, né, tem que levar muito em consideração aqui nesse testemunho é o papel da mãe, né? Porque a gente pode escolher qualquer caminho que a gente possa seguir, mas quando você tem uma mãe que te ama, sempre que você escolher os caminhos errados, só ela vai estar com você. Olha esse testemunho dele, ele está dizendo, olha, a minha mãe, não eram mais os meus amigos que estavam comigo no baile, bebendo comigo, usufruindo da minha droga, usufruindo do meu dinheiro, não. Nessa hora, a hora mais difícil, que ele está ali no fundo do poço, sobra para a mãe. Esse processo para a mãe é um processo muito doído, muito doloroso. Porque uma mãe, você que é mãe que está nos assistindo agora, uma mãe ela não coloca um filho no mundo para que esse filho se torne uma pessoa má, para que esse filho pague um alto preço por alguma coisa que ele faz. Ela coloca um filho no mundo para ela ter orgulho. O desejo dela é que o filho estude, que o filho trabalhe, que o filho constitua família. Então você que está nos assistindo, sempre que você pensar em fazer alguma coisa, se você mora com seus pais, se você mora com a sua esposa, com o seu esposo, sempre pense, as suas atitudes não vão somente mais te machucar, ela sempre vai machucar aqueles que mais te amam, que estão ao seu redor. E conta pra mim, a sua mãe foi lá no Mato Grosso te visitar, sim, continuou do seu lado? A única. A única. Né? Não, quando eu estava próximo, inclusive minha mãe estava morando lá em Iguape, lá onde eu fui presa. E tinha visita todo final de semana, né? Para me ajudar lá em oração, porque eu estava passando por esse processo. E meus irmãos, ali a família toda compareceu, né? Só minha família. Amigo, era por telefone e nada mais. E aonde aconteceu e de bonde, né, transferido para a divisa do Mato Grosso 018, e aonde ali só foi minha mãe, né, ali apareceu, né, umas oportunidades ali de eu melhorar, né, eu saí de lugar, eu conheci pessoas novas, eu acabei, né, acabei melhorando naquele lugar, né. E minha mãe acabou indo algumas vezes, mais longe e menos vezes, né? Entendi. Por conta do gasto. Minha mãe gastava da viagem, era absurdo. Isso, por ser cadeia longe, minha mãe, não só minha mãe, mas toda visita, podia ficar na sexta, ia na sexta, visitava no sábado, voltava para a pensão, visitava no domingo e do domingo direto viajava para São Paulo. Aí tirei 2 anos e 3 meses dessa cadeia de 6 anos e 8 meses por bom comportamento, e primário ganhei 1 ano e 2 meses dessa cadeia, foi para 5 e 8. Desses 5 e 8 eu tirei 2 anos e 3 meses nessa primeira cadeia, comecei a sair de saidinha. Meu Deus do céu. Não, e assim, ele fala assim, 1 ano, 1 ano e 8 meses. Só quem já ficou encarcerado, você ficar 1 semana encarcerado, você já acaba, né? Porque às vezes a gente fala com uma naturalidade assim, não, 1 ano e tal, 2 anos. Experimenta ficar 1 semana preso em algum lugar e você vai ver quão desesperadora é essa situação, né? Aqui, igual você disse, eu quero trazer um testemunho mais resumido, senão teria que ser 6 horas. Teria que ser 3 horas, 3 dias. Mas eu quero resumir, dentro desse presídio, dentro dessa história toda, tem um contexto, tem a falta, né? A saudade, a vontade, sabe? Vontades mínimas, né? Que é de comer uma coisa diferente, de deitar numa cama, né? Não, eu só queria deitar na minha cama. Você tem ideia, eu morava num barraco, como é chamado, uma cela, e essa cela suporta 12 pessoas, né? Eu morava em 60 pessoas. Esse detalhe aqui, ó. Uma cela que era para 12 pessoas, tinha 68 pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer, há caminhos que parecem que é para a vida, mas o final é a morte. É isso que o inimigo ele sempre tem preparado. Ele mostra ali, nossa, parece que é uma maravilha, vai fazer, vai ganhar dinheiro, vai acontecer. Mas aonde ele nos joga, o que ele faz com a gente é isso.
é um lugar de desprezo, um lugar de humilhação, um lugar de vergonha. E esse testemunho, ele é excelente no sentido de nos trazer a realidade. Você que está nos assistindo, não se engane com os convites, com os oferecimentos, com os pratos, porque o final sempre vai ser humilhante, porque o inimigo da nossa alma, ele não está nem aí. Ele nos humilha, acaba com a gente mesmo. E conta para mim, você, ao todo, você tirou quanto tempo, em qual ano você saiu? Você foi lá que você descobriu a sua profissão hoje, que hoje você é um excelente barbeiro, né? Tem uma barbearia. É um sufoco para marcar lá, já me falaram que é um sufoco para marcar com ele lá para cortar, porque ele é um excelente barbeiro, coloca lá um monte de barbeiro para trabalhar para ele e o salão enche. Então foi lá que você aprendeu essa profissão? Foi, como dizem, né? Há males que vêm para o bem, né? Ali depois eu fui entendendo o trabalhar de Deus na minha vida. Eu creio que nada é por acaso na nossa vida, Natanael. E ali foi na onde Deus me guardou. Depois de certo ponto eu entendi, né, que ali não era só um lugar de sofrimento, que Deus trabalhava dessas formas. Eu fui me aproximando de pessoas que tinham conhecimento e fui me falando de Deus, né? E ali eu fui percebendo que foi Deus na minha vida, né? Eu podia, nesse meio tempo que eu estava preso, cada visita era uma notícia: o seu amigo fulano de tal morreu, o seu amigo fulano de tal morreu, o fulano de tal que morava lá na rua, que ia lá em casa, morreu. Fulano de tal. Eu falei: Deus, obrigado, por conta que podia ser eu. Agora eu entendo, Deus, que eu estou aqui e não é por acaso. Se eu estivesse lá, eu estaria morto, porque eu andava, era fulano de tal que vieram me falar, era fulano de tal que andava comigo, praticava as mesmas coisas, na onde que, né, com as notícias a gente ficava muito triste e ao mesmo tempo alegre de estar ali guardado, né? Guardado, foi depois de tudo nada. Isso, depois de tudo ter entendido que foi Deus. E ali eu, né, com a visita da minha mãe, eu comecei a sair de saidinha. Vindo de saidinha, eu reencontrei a Gabriela, porque inclusive é a minha esposa hoje em dia. Nesse meio tempo, nessa primeira cadeia, eu aprendi a cortar cabelo por curiosidade. Tinha amigos lá que tinha situação precária, não tinha visita. E eu acabei aprendendo a cortar cabelo para ajudar eles. Os amigos que moravam comigo, né? Que eles viviam de faxina, de lavar roupa. E eu aprendi a cortar, inclusive, no cabelo dessas pessoas aí que não tinha condição de pagar um corte de cabelo. E hoje Deus te deu a profissão. Isso. Ele leva o pão de cada dia para casa dele através da profissão sustento. Que ele aprendeu. O sustento dele hoje originou dele aprender para ajudar alguém, ajudar o próximo. Olha como Deus te honrou através disso. Né? Isso. Através desse episódio da minha vida, aprendi a cortar cabelo, saí, né? Depois desses 2 anos e 3 meses. E qual foi a sensação depois desse tempo todo que você saiu e aí a sensação era assim: tô livre, vou voltar para a minha vida que eu tinha? Ou tô livre, não quero saber disso nunca mais, não quero mais viver uma vida de humilhação, mesmo ainda não tendo se convertido? Você já mudou nesse sentido ou você voltou no sentido de, já que eu tirei mesmo, agora eu vou falar para todo mundo que eu tirei cadeia, que eu sou e faço e acontece? Qual que era a sensação, né, quando você saiu? Foi notória. Depois, né, de ter passado hoje em dia olhando para trás, eu noto que a gente sai como se tivesse apertado pausa, Natanael. A gente sai, foi preso, pausou. Você está vivendo aquela vida, as coisas estão acontecendo aqui fora e você está parado lá dentro. E o pause está dado. Quando você sai, o play. Dá de novo. O play, Natanael, você sai com os mesmos costumes, você sai querendo ir no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. E se você não abrir os olhos, você acaba voltando para o mesmo lugar ou sendo morto. Na vida, né? Ou sendo morto. Porque é o que aconteceu, ele falou que eu conheço realmente. Nós crescemos aqui na mesma vila, né, no Jardim Nova Cidade, no Normandia. E assim, eu posso dizer nós, porque eu também fui em muitos, nós íamos em velórios terríveis, porque eram velórios de garotos de 15, 16, 17 anos, que se perdiam na vida do crime, né, na vida do tráfico, na vida do roubo, e perdiam as suas vidas, e é velório que a gente não quer ir, né? Agora, que a gente não deseja, né? Porque,
por exemplo, uma coisa é você ir no velório de uma senhora que estava idosa, 90 anos, perdeu sua vida. Outra coisa é você ver uma criança, né, um rapaz de 16, 17 anos que perdeu a sua vida tragicamente. Agora, para a gente já caminhar para o final, conta para a gente o seu processo de conversão. Como você conheceu a Deus, sua esposa intercedia, né? A Gabriela já congregava aqui com a gente, já era uma mulher de oração. Como que foi o seu encontro com Deus, para a gente caminhar para o final desse bate-papo? Como foi o seu encontro, sua conversão? Vou tentar resumir, né? Saí, reencontrei a Gabriela, porque nós já tinha tido alguma coisa antes de cadeia, antes de tudo. Reencontrei a Gabriela, começamos a namorar, casamos, se ajuntamos, né? Não casamos, se ajuntamos, e nem sempre foi assim. Gabriela também não era da igreja. A gente se ajuntou, tinha o Gabriel já, né? O Gabriel com o Aninho. A gente se ajuntou e nessa a gente foi morar junto, saí, comecei a trabalhar na marcenaria com meu tio, que era RH, arrumou um trabalho para mim, né? Assim que eu saí, já comecei a trabalhar. A gente foi muito feliz morando de aluguel, Gabriela, mas como eu falei, tinha dado um pause, apertei o play, mesmo eu trabalhando, estava envolvido com coisa errada. 11 meses na rua, fui preso de novo. Meu Deus. Fui preso de novo e a Gabriela comigo. Nessa eu tinha a visita da minha família e da Gabriela também, que a Gabriela me acompanhou na segunda cadeia. Nessa segunda cadeia, eu fiquei um ano e pouco. Desse um ano e pouco eu saí, né? Saí, continuei na mesmice por alguns tempos. Depois eu comecei, já vinham uns avisos, né? Irmão da igreja, minha sogra inclusive, né? Maria José, que sempre foi da igreja, foi falando, foi orientando, foi orando, e a gente fazia visita, mas não se afirmava. A Gabriela se afirmou. Depois de 2 anos que a Gabriela se afirmou, eu creio que graças à oração da Gabriela, minha mãe, minha sogra Maria José, minha mãe Dona Vera, né? Sempre comigo desde o início, nas horas boas, nas horas ruins, né? Eu comecei a querer se aproximar. Mas eu ainda fumava maconha, eu ainda bebia, né? Eu ainda fumava maconha, bebia, saía, tinha meus vícios. E aonde eu cheguei na igreja, né? E falei, hoje eu vou para a igreja e vou aceitar Jesus, né? Porque falam que o primeiro passo é aceitar Jesus. Sim. Mas não vou parar de fumar maconha, não vou dar dinheiro para a igreja e não vou cortar meu cabelo. Ou seja, você já fechou 3 fundamentos. Já bati no peito, já cheguei batendo no peito, né? Aí cheguei e falei, eu não vou parar de fumar maconha porque não me faz mal. Beber eu vou parar. Vou parar de fumar maconha, vou dizimar e vou cortar o cabelo. Aí vim para aceitar Jesus na terça, não fizeram apelo. Façam um apelo na igreja. Façam um apelo na igreja, hein? Não aceitei Jesus. Na quinta-feira, aí saímos do culto, falei, Gabriela, não aceitei Jesus porque não fizeram apelo. Volta lá. Não, deixa para a próxima. Na próxima, inclusive foi o irmão pastor Natanael que estava pregando, né, para honra e glória do Senhor. E nessa pregação eu aceitei Jesus, né, como o único e suficiente salvador da minha vida. E cheguei batendo no peito, falando que não ia parar de fumar, não ia dizimar e não ia cortar o cabelo. Meu irmão, desde quando eu aceitei Jesus, eu nunca mais senti vontade de fumar maconha. Olha que Deus arrancou a vontade minha de fumar maconha, parei no automático, parei de beber, comecei a enxergar, né, frequentando a igreja, as dificuldades, as necessidades, né, que a igreja precisa de um copo, paga aluguel, paga água, paga luz. Comecei a ajudar a igreja, comecei a ser dizimista. E cortei o cabelo num processo da minha filha, sofreu um acidente, né? Ia precisar passar por uma cirurgia. Fiz um propósito com Deus naquele momento de aflição ali. Falei, vou cortar meu cabelo. Deus, se minha filha sair dessa situação, e Deus se fez presente ali, não precisou, numa situação que ia precisar abrir a cabeça dela. Não abriram a cabeça dela, médico nenhum tocou na minha filha. Eu creio que foi Deus puro ali que chegou e abriu a cabeça dela de alguma forma, arrancou aquele sangue ali que estava pressionando, aquele coágulo no cérebro. E para a honra e glória do Senhor, minha filha tá bem até hoje. Isso faz... sem sequelas nenhuma, graças a Deus. Faz 7 anos atrás. E cheguei, né, com o meu propósito era cortar o cabelo, cortei meu cabelo, cheguei em casa,
tá grande assim porque o propósito foi cortar, não deixar cortado. Aí nunca mais ter cabelo, aí eu acabei deixando crescer de novo. Mas nunca mais usei droga, nunca Deus mais derrubou bebi. todos os vícios, né? E para honra e glória do Senhor, eu congrego há 6 anos na comunidade evangélica Lírio dos Tá Vales. aí. E é isso que eu tenho para falar Tá para o aí. seu irmão. É um pequeno testemunho para edificar a sua vida. Deus ele liberta do roubo, da droga, de tudo, porque Deus ele é poderoso para isso. Tiago, obrigado. O Tiago ele vai voltar, a gente vai inaugurar nosso podcast, ele vai voltar para uma entrevista mais longa. Mas fica com esse testemunho, você que está nos assistindo, Deus ele pode mudar a sua história. Guarde isso na tábua do seu coração. O dia que você der o primeiro passo para Deus, Deus vai mudar toda a perspectiva da sua vida e vai te fazer feliz. Fique na paz do Senhor. Até o próximo Resgatados para a Vida. Deus te abençoe. Obrigado, boa noite.